Olá, boa noite. Eu sou Luiz Santos e eu sou um antigo inscrito do canal Paparazzo Rubro-Negro do Gabriel Reis. Eu sou Luiz Santos, eu sou flamenguista, eu moro em São Paulo e venho aqui falar sobre por que eu deixei de seguir o canal do Paparazzo Rubro-Negro. É por ele ser bolsonarista? Não, não só isso. É por ele ser demagogo. Ou por ele ser fanático ao extremo, ao ponto de colocar o ser humano abaixo do fanatismo dele. Vou te explicar. Seguindo uma linha do tempo, há um tempo atrás, ele já tinha tomado um posicionamento um pouco estranho, e na época que a Isabelle Costa, excelente profissional, gosto muito dela, simpática, não tem nada contra ela, excelente pessoa, dos poucos acertos que ele fez pro canal. Ele tinha tomado um posicionamento um pouco estranho, que ele estava querendo falar do governo Bruno, do goleiro Bruno, dos feitos do goleiro Bruno e tal. Nada disso apaga os feitos do goleiro Bruno. Mas ele quis dar uma passada de pano e perdoar, fazer uma homenagem para o Bruno. E aí a Isa se sentiu extremamente desconfortável, principalmente porque ela é mulher. Então, quer dizer, o cara ainda não teve o tato de falar esse tipo de coisa para uma mulher, né? E ela teve o posicionamento dela muito forte, e um tempo depois ela saiu. Não sei se foi por causa disso ou se não foi, se ela foi buscar outra oportunidade de trabalho. Não vou entrar nesse mérito. Eu já tinha achado aquilo estranho, e um pouco depois a Isa saiu. Eu falei, que pena, pô, eu seguia muito o canal por causa dela, porque eu achava ela muito simpática. Mas enfim, é um canal de esportes. Parte da direita ficava criticando o Casagrande pelos posicionamentos políticos dele durante um programa de esportes. De certa forma, mesmo por mais que eu concordasse com muita coisa que o Casão falava, de certa forma, essa crítica ela é pertinente, porque é um canal de esportes. Uma coisa é você fazer um comentário leve, né, terminando a matéria esportiva e tal, ali uma coisa leve, uma cutucada e tal, beleza. Mas ele realmente intervia demais e falava demais de política num canal de esportes. Assim, e esse canal ele não era aberto para a política. Por exemplo, o Cartão Vermelho, que é um canal de esportes no UOL, a pauta do programa é falar sobre política também. O Posse de Bola fala, um troféu Ratão de Bronze, ele fala dessa parte política também. No Sport TV não tem essa pauta. Então, ficava um pouco fora de lugar isso aí. Então a crítica era pertinente, né? E aí o Casão acabou saindo do Sport TV, né? Com alguma razão do canal, né? Mas enfim, eu estou só pontuando isso aí. E aí não dá para você usar dois pesos e duas medidas, né? Um dos que criticavam o Casão era o Gabriel Reis, tá? Não dá para você ter dois pesos, duas medidas. Pois bem, teve esse episódio do posicionamento do Bruno, que a Isa incomodou muito a Isa, e a Isa tem razão, no meu ver, né? Porque o cara, ele não foi, tipo assim, não foi um erro pequeno, não foi um crime comum, não foi um carro que ele roubou e depois se arrependeu. Não, ele tirou a vida de uma mãe. Ele tirou a vida de uma mãe, o filho ficou órfão, e ele, além de tirar a vida, ele esquartejou e deu para o cachorro. Isso é tipo assim, jogar a dignidade e a memória dessa mulher abaixo de lixo. Isso é extremamente desumano. Então, não dá para você passar pano para esse tipo de gente. Esse cara, na minha opinião, assim, eu entendo que alguns cristãos digam que há sempre a possibilidade de ter uma reinserção social, mas assim, na minha opinião, uma pessoa que faz isso, ela não tem recuperação. Para mim, deveria ter uma clínica psiquiátrica e as pessoas serem internadas lá para sempre. Obviamente, a Constituição não permite isso, então nem tudo que eu quero é legal, mas enfim, eu estou só divagando. Pois bem, agora nós vamos para um outro ponto do canal Paparazzo Rubro-Negro. Ele cometeu o erro, durante as eleições municipais, de trazer político para o canal dele de novo.
né, falar de política de novo no canal dele e trouxe o Marcos Braz. Aí ele ficou um pouco chateado com o Marcos Braz, porque o Marcos Braz e o Spindler deu uma lapada nele, né, naquele episódio lá da contratação do técnico, que ele não concordava e no final ele tinha razão, mas, enfim, deu uma lapada nele. E aí ele ficou puto no canal dele, falando mal do Braz, e disse que nunca mais ia voltar a trazer político no canal dele. Pois bem, ele não cumpriu a própria palavra. Ele não cumpriu, não ia falar mais de político, promover político no canal dele. Ele não cumpriu a própria palavra porque ele veio novamente trazer políticos para o canal dele. O tal do Pedro Paulo, eu acho que depois um outro lá que fala sobre autismo. Não estou dizendo que a causa dessa gente não seja nobre. Estou te dizendo que é você não cumprir com o que você mesmo prometeu, né? Que não ia ficar relacionando política no canal, porque não é a pauta do canal. Se o canal fosse um canal esportivo, que entre as pautas desse canal também se falasse de política, releva-se. Mas não é a pauta do canal, né? Não é a pauta do canal. Pois bem, ele fez isso novamente, trouxe esses políticos aí. Mas ele não entrou em média, direita, esquerda, nem nada. Não entrou nesse ringue aí, vamos assim dizer. Aí agora, ele com uma atitude extremamente assim, uma pessoa que se diz cristã, que acredita em Deus, ela não pode acreditar em vingança. Vingança é algo prejudicial ao ser humano. Pois bem, ele foi falar que, tipo assim, que o Lula disse que não ia prejudicar o estádio do Flamengo, porque a mulher dele é flamenguista, blá, 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 blá. Não entre nesse campo de política, assim como aconselharam ao Moro não fazer, não entre nesse campo de política, porque você não tem experiência nessa área. O político, o que ele fala hoje, amanhã ele desfala, né? Que ele teria ido lá, São José dos Campos, ou São Bernardo do Campo, ou que seja, enfim, nos sindicatos lá, e falado que isso aqui não é Flamengo, que não sei o quê, que sábado choveu, domingo fez sol, para dar uma zoada no Flamengo e os corintianos, palmeirenses e a loucura. Gente, político fala o que a plateia quer ouvir. Então, metralhar a petralhada é correto? Ele falou o que a plateia queria ouvir, o Bolsonaro. Imbrochável é correto? E lá no meio de uma manifestação com criança, com idoso, com mulher idosa, falar do pau dele é correto? Né? Mas enfim, porque zoou o Flamengo dele, eu também sou Flamengo, tá? Porque zoou o Flamengo dele, porque eu não posso, eu tenho que me posicionar. Uau, zoaram o Flamengo, nossa senhora, como se flamenguista não zoasse os outros. Como se a gente não zoasse. Nós somos os torcedores que mais zoam o nosso próprio time e zoam o time dos outros. Então, quer dizer, quando é refresco, quando é a pimenta no dos outros é refresco, a gente zoa os outros times direto, eu zoo minha prima direto. Então minha prima vai ficar de mal de mim. Nunca vai me escolher pra nada porque eu zoo o time dela. Cara, tem que ser menos infantil. Pois bem, ele levou isso muito a sério, pegou ar, como diz o pessoal no Rio, né? Pegou ar e disse que vai votar no Bolsonaro por causa disso. Ah, é? Então isso é mais importante do que no meio de uma pandemia em que a Organização Mundial da Saúde diz para não aglomerar, o cara ir lá e falar para aglomerar para matar mais gente. Pessoas morreram por causa disso. A zoada no Flamengo ela é mais importante do que 686 mil pessoas que morreram. Você conhece alguém que morreu por Covid, Gabriel? Eu conheço. E eu conheço pessoas que não suportam nem ouvir falar o nome do Bolsonaro, porque eles viram aquela imagem do Bolsonaro. Tô com Covid. Tô com Covid. Imitando as pessoas morrendo por falta de ar. Você quer algo mais desumano do que isso? Quer? Esse mesmo ser que você vai votar porque zoou o Flamengo, ele disse em uma ocasião em que iria lá para uma tribo indígena para ver um índio ser cozinhado, um cadáver do índio ser cozinhado, e que comeria a carne desse índio.
Eu acho que comer carne de pessoa é canibalismo, né? É sério, canibal. Canibalismo é menos grave do que o cara que zoou o seu time. Mas a questão toda não é essa. A questão toda é que ele poderia ter feito um governo ótimo, ter sido excelente na economia, nada disso aconteceu, tá? Ele poderia ter sido ótimo em tudo. Só o fato dele fazer chacota com as vítimas da Covid já era o suficiente para não votar nesse cara. Já era o suficiente. E aí você vem me equiparar toda essa tragédia que o país viveu com a Covid, com um cara fazendo um pouco caso das vítimas, com uma zoada no Flamengo. Ah, pelo amor de Deus, cara. Fala logo que você gosta de fascista, você gosta de assassino, entendeu? Você gosta dessa gente perversa, porque você é anti-esquerda, ou anti o que seja, ou anti-Lula, ou diabo a quatro. Mas não fica arrumando espantalho, cara. Não fica arrumando espantalho. Eu não deixo de seguir o pilhado, porque eu sei que ele é bolsonarista raiz, desde o início, não paga de isentão, né? Muito bem faz o Flazoeiro, que não entra nessa seara. Você já tinha cometido esse erro, você já tinha trazido o Brás, você tinha prometido que não voltava mais a trazer político ou política dentro do seu canal. Já tinha prometido isso e descumpriu isso porque trouxe mais um político falar lá de autismo ou o que seja, PCD ou o que seja. Não interessa se a causa é nobre. Você poderia ter pego a causa, olha, fulano de tal que está se candidatando, falasse o nome do candidato, fulano de tal que está se candidatando, ele defende essa pauta aqui e tal. Como é uma pauta que é importante para mim, eu estou falando. Se você quiser saber mais desse candidato, procure saber quem é esse candidato. Mas trazer para o seu canal, você não havia prometido para o seu público, dizendo que você não ia falar mais de políticos, de políticos dentro do seu canal? E aí você vai e descumpre a sua própria palavra. Vai perder mais inscritos. E eu espero que você perca bastante, tipo assim, uns 300 mil, uns 400 mil, uns 500 mil, perca bastante inscrito. Não pela Isa, que é uma menina excelente, a Hannah parece uma moça razoável também, não pela coisa, não pelo posicionamento do candidato que você vota em quem que você quiser, se está na democracia, mas por você não cumprir com a sua palavra e pela infantilidade do argumento. O argumento ele é infantil. Porque os erros do seu candidato são maiores do que qualquer zoada que um outro candidato tenha feito no seu time. E eu tenho certeza absoluta que se eventualmente o Lula ganhar, ele não vai prejudicar o Flamengo em construção de estádio, coisa nenhuma, porque o que mais que ele quer fazer são obras pelo país para gerar emprego. Você quer um político, você quer ganhar a simpatia do político, é você falar que você quer construir alguma coisa, porque é um setor que emprega muita gente. E você quer que um político ganhe popularidade, é ele gerando emprego, dando emprego para as pessoas. Então você pode ter certeza absoluta que se o Lula ganhar, o Flamengo não vai ser prejudicado por causa disso. Mas também eu acho que a Caixa não tem que dar terreno nenhum para o Flamengo. Se o Flamengo quiser, ele tem que comprar e acabou. É isso.